Esse texto que nós lemos nessa noite faz parte de um sermão conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Motivo pelo qual ele se chama Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, você pode encontrar no capítulo 5 os 2 primeiros versículos. Jesus estava fazendo uma série de milagres no final do capítulo de número 4, e ele vê a multidão ansiosa, aflita, necessitada, vir até ao seu encontro. Ele sobe a uma região mais elevada, a um monte, e dali daquele monte, seus discípulos assentando-se ao seu redor, ele passa a ensinar-lhes. Então, capítulo 5, você tem vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: por que é que se chama Sermão do Monte? Porque Jesus estava numa elevação, num determinado platô mais alto, no monte. E ali naquele monte ele passa a ensinar os seus discípulos e também as multidões que se chegam para ouvir a sua mensagem. Inicialmente, nós temos aí a percepção de que Jesus está falando tão somente para os seus discípulos. Versículo de número 1 e 2. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, a primeira percepção que a gente tem é que essa ministração foi direcionada especialmente aos discípulos. Mas quando você chega no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, esse sermão vai até o final do capítulo 7, você chega no verso 28 e 29, quando Jesus está finalizando o Sermão do Monte, você encontra: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Preste atenção nisso. Ele passa inicialmente a falar para os discípulos. Ele se assenta no monte, os discípulos estão ao seu redor, ele passa a ministrar-lhes, mas quando ele termina o sermão, no capítulo 7, as multidões estão maravilhadas. Por quê? Porque durante a ministração, elas se aproximam. Essas multidões que são descritas no capítulo 4, versículos 23 a 25, que estavam ansiosas, desejosas, carentes de milagres, de manifestação de poder de Deus, que estavam acompanhando a ministração do Senhor. Então, esse texto que nós lemos faz parte de um sermão. O sermão que começa no capítulo 5, versículo 1, e termina no capítulo 7, versículo de número 29. Pois bem, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, a gente tem que ter em mente uma questão bastante interessante. Mateus está escrevendo para judeus. Diferentemente do que faz Marcos, diferentemente do que faz Lucas, diferentemente do que faz João. Cada um dos evangelistas tem uma perspectiva, tem uma ótica e tem um foco. Claramente, é notado no Evangelho de Mateus que ele está escrevendo para judeus. O foco, o interesse de Mateus é comunicar o Evangelho da graça aos judeus que viviam debaixo da lei. Mateus está escrevendo para mostrar para a nação de Israel que Jesus era a encarnação, a corporificação do Messias esperado por eles. E para tanto, quando você tem o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você tem a genealogia que abre este Evangelho. Uma genealogia que começa com Abraão, que é a gênese do povo de Israel, e que vai se desenvolvendo até chegar no seu ápice, no rei Davi, como é citado no verso de número 6. Na genealogia de Jesus, você tem diversos reis. Você tem aqui Amon, Manassés, Jotão, Josafá, Asa, todos eles são reis. Foram reis em Israel. Mas por que é que eles não são citados como reis? Por que é que só Davi é citado como rei? Porque o Messias viria do trono de Davi.
E é por conta disso, exatamente porque Mateus está escrevendo para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, descendente de Abraão, que viria do trono de Davi, é que ele abre o seu evangelho ratificando essa realidade. Mais do que isso, uma outra característica do evangelho de Mateus é que ele tem um maior número de versículos do Antigo Testamento em comparação com Marcos, com Lucas e com João. Mateus fala uma determinada realidade a respeito do Messias e aponta para um texto do Antigo Testamento. Ele fala alguma coisa sobre o nascimento de Jesus e ele diz assim: se cumpriu a promessa feita pelos profetas. Mateus vai fazendo esse ping-pong, essa associação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com as coisas que estavam acontecendo ou que aconteceram no ministério de Jesus, com um único interesse: mostrar para os judeus que Jesus era o Messias que veio em nome de Deus. Mais do que isso, uma outra característica do Evangelho de Mateus é que se Mateus escreve para judeus, e a gente tem que ter em mente que Mateus era Levi, aquele publicano que Jesus passou, ele estava na coletoria, e Jesus diz: vem, segue-me. Ele larga toda a coletoria, larga toda a cobrança de impostos e vai atrás de Jesus. Pois bem, Mateus, esse judeu que foi parte dos 12 apóstolos, ele também, quando escreve o seu evangelho, voltado para os judeus, ele faz uma outra associação. O judeu era apegado à lei, à Torá, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele também reserva 5 discursos, a semelhança dos 5 livros da lei. O primeiro discurso é o Sermão do Monte. O segundo discurso, Mateus capítulo 10. O terceiro discurso fala a respeito de Mateus capítulo 18. O quarto discurso fala a respeito de Mateus capítulo 24, que é o sermão de encerramento, o sermão escatológico. Só pulei aqui o terceiro discurso. O terceiro discurso é Mateus capítulo 13, que fala a respeito das parábolas do reino. Então, Mateus 5, Sermão do Monte. Mateus 10, a instrução para os 70, para os discípulos. Mateus 13, as parábolas do reino. Mateus 18, sobre a instrução geral para a igreja. E Mateus 24, a respeito do sermão escatológico. 5 discursos que apontam os 5 livros da lei. A gente tem que ter isso em mente por quê? Porque o cerne do Sermão da Montanha trata da lei. Jesus está trazendo a clarificação do que de fato precisava ser compreendida pelos discípulos e pelas pessoas daqueles dias sobre o que era a lei. Olha para a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. É interessante você ter isso em mente, porque essa palavra é uma palavra-chave. Jesus não veio abolir, Jesus não veio acabar, Jesus não veio aniquilar com a lei nem com os profetas. Ele veio para cumprir. Verso de número 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Eu vim para dar o entendimento completo, aquilo que vocês não estão entendendo a respeito da lei de Deus. Ora, quando a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 5, versículo de número 20, esse versículo é um dos versículos chaves de todo o sermão da montanha. Ele fala de justiça. Lei tem a ver com justiça. Cumprimento da justiça, ou cumprimento da lei, tem a ver com justiça. E esse texto está falando exatamente para a gente sobre essa realidade. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Essa palavra justiça que aparece aqui no verso de número 20, na minha Bíblia, no Sermão do Monte, ela aparece 6 vezes. Mas no Novo Testamento grego, ela aparece 5 vezes. Como é que é isso?
Perdão, 4 vezes. Na minha Bíblia ela aparece 5 vezes, mas no Novo Testamento grego ela aparece 4 vezes. Mas como é que é isso? Então acompanhe comigo. A primeira vez que aparece a palavra justiça está no capítulo 5, verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois do verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, verso 20, que é o nosso texto dessa noite. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E depois, no capítulo de número 6, versículo de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No Novo Testamento grego, a palavra justiça aparece somente nestes 4 textos. Mas na minha Bíblia, talvez, se a sua tradução for similar à minha, vai aparecer no capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Curiosamente, essa palavra justiça não está no capítulo 6 no Novo Testamento grego. No Novo Testamento grego, o texto, capítulo 6, versículo 1, é elemocine, sendo que a palavra justiça é de kaiosine. Então, o que é que o capítulo 6 está falando? Não está falando da justiça como de kaiosine, está falando das esmolas, o que tem a ver com um certo ato de misericórdia e de justiça para com o necessitado e para com o pobre. Pois bem, feito toda essa introdução, eu queria trazer para vocês algumas reflexões muito importantes com respeito a essa temática da justiça. Nós estamos no Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha fala para a gente da constituição do cidadão do reino dos céus. Não está falando de uma outra lei. Jesus não criou uma outra lei para dizer, nós vamos substituir aquela antiga por essa nova. Não, Jesus está falando para a gente algo muito mais profundo do que os homens estavam interpretando na lei de Deus do Antigo Testamento. A religião estava interpretando na lei de Deus do Antigo Testamento. O que Jesus está trazendo para a gente é uma percepção da constituição do cidadão do reino de Deus. John Stott, num livro chamado Contra a Cultura Cristã, ele faz uma abordagem bastante interessante. Ele mostra, por exemplo, o caráter do cidadão do reino, no capítulo de número 5, com respeito às bem-aventuranças. Ele fala sobre a influência do cidadão do reino, o sal da terra, a luz do mundo. Depois ele fala da justiça do cidadão do reino dos céus, do capítulo 5, 17 até o capítulo 6, versículo 1. Depois ele fala da espiritualidade do cidadão do reino dos céus, que vai da esmola, da oração e do jejum. E por fim, ele fala a respeito da ambição, finalizando com a percepção de 2 caminhos e de 2 realidades. Eu queria fazer uma interpretação um pouco diferente da questão de John Stott. As bem-aventuranças trazem para a gente a palavra de kaiosine, justiça. Depois, mais para frente, Jesus volta a falar sobre a justiça no fato de que, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Veja que nós não estamos falando de um assunto de somenos importância. A sua justiça pode satisfazer a liderança da sua igreja, pode satisfazer a sua religiosidade, como era o caso que estava acontecendo nos dias de Jesus com os judeus, com os escribas e fariseus. Mas se a vossa justiça não satisfizer a Deus de maneira nenhuma, você entrará no reino dos céus. Você já pensou nisso? Jesus está colocando aqui uma cláusula, uma condição sine qua non para que a gente entre no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder, não extrapolar, não for em muito além do que é a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aí, ele começa a mostrar, no capítulo 5, a partir do verso 21, o que era a justiça dos escribas e fariseus. E ele vai isso dizendo até o final do capítulo de número 6, no versículo de número 34, quando ele finaliza dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o grande conteúdo
de todo o sermão da montanha tem a ver com justiça. Tem a ver com justiça. Primeira questão que eu queria dizer para os irmãos nessa noite: a justiça do cidadão do reino dos céus, ela é bem diferente da justiça dos religiosos. Há um perigo absurdamente grande com respeito à justiça dos escribas e fariseus. Olha para a sua Bíblia. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ele está dizendo aqui que, dentro de uma conceituação religiosa, você tem um entendimento de justiça. Mas o entendimento de justiça dos escribas e fariseus, com respeito à lei, não satisfazia a questão de Deus. Preste atenção nisso. Como é que é a justiça dos escribas e fariseus? Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Essa é a justiça que foi alimentada pela lei. A lei dizia: não matarás. E aí a interpretação, a hermenêutica judaica daqueles dias, os rabinos e outras coisas mais, trouxeram elementos de agregação ao não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Quem matar vai ter essa pena. Não para por aí. No capítulo de número 5, versículo 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Depois diz o verso de número 33, também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E ele vai mostrando como é que a lei se estabelecia, como é que a interpretação religiosa se dava, mas aí ele vem trazer uma questão que é a grande questão da cidadania do reino dos céus. Essa interpretação, esse modo de vida religioso não satisfaz a justiça do reino de Deus. E aí é um grande problema. Porque se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Como é que é a justiça religiosa? Qual é o perigo da justiça religiosa? É uma justiça externa. Eminentemente externa. O judeu era alguém que vivia um comportamentalismo religioso. Isaías capítulo 1, eles se reuniam, eles adoravam, eles tinham solenidades nas luas novas, nos ajuntamentos solenes. Mas Deus olha aquela situação e diz: quem vos requereu o pisar nos meus atos? Quem olhava de fora achava que a vida religiosa daquele povo era uma maravilha. Eles se reuniam, eles se ajuntavam, eles cumpriam as luas novas, as solenidades, as festas, mas o seu coração não estava voltado com as coisas do reino. Era apenas uma fachada, e Jesus denuncia isso. No capítulo 23, quando ele confronta os escribas e religiosos dos seus dias, dizendo: vós sois como sepulcro caiado, adornado e pintado por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de morte. São como aquele que lava o copo por fora, mas o copo por dentro está imundo. Em outras palavras, o que Jesus estava denunciando é essa religiosidade externada, essa religiosidade do lado de fora, que não procede de um coração, que não emana da alma, não satisfaz a verdade do reino de Deus. Mateus capítulo 15, Jesus diz: é do coração que procedem todas estas coisas: adultério, assassinato, blasfêmias, todas as sortes de maledicência, tudo procede do coração. O que é que Jesus está dizendo? O perigo da justiça religiosa é apenas você se satisfazer com essa fachada. Tem jeito de crente, tem cheiro de crente, mas na essência não vive a realidade da verdade transformadora do Evangelho de Jesus. Uma outra característica é que o perigo da justiça religiosa, ela está baseada nas suas próprias obras. Ela é autossuficiente. Eles cumpriam determinados regulamentos, por exemplo, guardar o sábado.
Guardar o sábado para o judeu, você tinha uma série de elementos que estavam agregados ao guardar o sábado, o dia do Senhor. Você não poderia andar tantos metros, você não poderia determinadas coisas realizar, você tinha que estar isento de determinadas práticas. E em fazendo isso, você cumpriu o sábado. E em fazendo cada uma das exigências rabínicas, hermenêuticas daqueles dias, você cumpria a lei. E aí é um grande problema. A lei não foi dada para ser cumprida. Você e eu não conseguimos cumprir a lei. A lei, ela não é para ser cumprida, mas ela é para ser balizadora da nossa vida. No sentido de apontar o fato de que nós, pela nossa realidade pecadora, jamais conseguiremos satisfazer a lei. Ela apontará o nosso pecado, ela mostrará as nossas mazelas, ela revelará que nós não somos suficientemente bons para satisfazer a vontade de Deus. É para isso que serve a lei, é para mostrar para você que você não é bom. Pare de confiar nas suas obras. Pare de satisfazer na sua autojustiça. Eu sou bom, eu dou o dízimo na igreja, eu vou todo domingo na igreja. É um comportamento farisaico atualizado. Você está dependendo das suas obras, você vai para o inferno. Porque era isso que Jesus estava dizendo. Os religiosos dos seus dias confiavam na sua satisfação da lei. Eu não ando tantos metros no sábado, eu cumpro a lei, eu sou gente boa, eu vou para o céu. Mentira. Muito mais profundo do que tantos metros. Quanto ao sábado, estava ali o fator do descanso estar em Deus, o que eles não estavam realizando. Quando a gente olha, por exemplo, para os textos que eu acabei de mencionar agora há pouco, você vê, por exemplo, a lei dizendo não matarás, e o ensino antigo dizia que quem matar vai estar sujeito a julgamento. E aí Jesus diz assim, essa é a lei de vocês, que vocês querem cumprir. Vamos para a lei de Deus. Eu vim aqui trazer o cumprimento da lei. Qual é a ideia da lei segundo Deus? Se você odiar o seu irmão, você vai cumprir. Está aí no texto. Se você chamar o seu irmão de tolo, você estará sujeito ao julgamento. Se você tomar uma fechada no trânsito, nervoso, por conta de uma série de coisas, você proferir um insulto contra ele, você vai para o inferno. Está aqui no texto. O texto bíblico diz assim, não adulterarás. E a interpretação era deitar-se com uma outra pessoa. Um casado, dormir com uma outra pessoa que não fosse a sua companheira ou vice-versa. E Jesus diz assim, essa é a lei de vocês. Vamos ver aí, a lei segundo o coração de Deus. Se você olhar para uma pessoa com intenção impura no coração, você é um adulto. Sobrou alguém? Sobrou alguém na nossa caminhada de história de vida? Preste atenção nisso. O que a Bíblia está trazendo para a gente é que Jesus veio revelar para a gente que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. Isso é uma realidade equivocada da religião. A religião passa pano, pinta uma imagem de que você é bom. Você não é bom. Você não tem condição de cumprir aquilo que satisfaz a Deus. Você acusa muitas vezes uma pessoa de assassinato e de adultério ou de outras coisas mais. Mas você cumpre a mesma coisa no seu coração. Você é tão ruim quanto. E a lei existe para isso, para mostrar para a gente o perigo de uma justiça religiosa. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Acabamos de ver como é que é a justiça dos escribas e fariseus. É uma justiça externa, é uma justiça baseada em obras próprias, é uma justiça autossuficiente, é uma justiça que traz a gente a um equívoco, a uma percepção errada da lei. Mas agora, continuando olhando para o texto, Jesus vai mostrando para a gente o que é a justiça do cidadão do reino dos céus. E para a gente ter uma ideia disso, vamos voltar para o capítulo 5, a bem-aventurança.
Nas bem-aventuranças, você tem aqui bem-aventurados os miseráveis. A palavra humilde, pitokos, no grego, é miserável. É aquele que olha para a sua vida e se reconhece como um mendigo. A palavra pitokos é a palavra mendigo. Se você não olha para você e não se percebe como um mendigo diante de Deus, você está longe da percepção do evangelho. Olhar para si e reconhecer que você depende de Deus para tudo. Como um mendigo depende do socorro, do favor, de um donativo, de um prato de comida, de um abrigo para poder sobreviver. É assim a nossa condição diante de Deus. Bem-aventurados os mendigos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os que choram, porque uma vez que você se percebe sem qualquer capacidade de nada, você chora. Quando você se percebe uma pessoa tão pecadora que não tem condição de você fazer absolutamente nada por você, só lhe resta chorar pelo seu pecado. E aí vem a outra bem-aventurança, a mansidão. Uma vez que você se percebe pecador, miserável, uma vez que você chora pela sua realidade, você trata de olhar aquilo que é gerado em ti de uma forma mais suave, não só para consigo, mas também para com o próximo. E aí vem o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é a justiça própria, porque a pessoa é miserável. Não é a justiça que procede dos seus próprios recursos, porque ela não tem nada, ela só pode chorar. Então, quem é essa justiça? Essa justiça da qual a pessoa tem fome e sede. Fome e sede é alguma coisa que vem de fome, de fora para dentro, para saciar. A pessoa que está com fome, ela não se sacia consigo mesma. Então você não vai se saciar da justiça sendo alimentada pelas suas próprias obras, pela sua própria autossuficiência. Isso é um engano diabólico. Você precisa de pão, você precisa de água, você precisa de alguma coisa que vem de fora para dentro para te abastecer. E aí é que vem a ideia: fome e sede de justiça. Só que você vai comigo agora para o verso 10, do mesmo capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí o verso de número 11 e 12 não é a nona bem-aventurança, é a oitava. Só que é a oitava bem-aventurança, é a bem-aventurança do versículo de número 10, que está sendo explicada por Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Então a nossa justiça é Jesus. Nós seremos perseguidos por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Enquanto a nossa justiça não for Jesus, nós não entenderemos o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo de número 10, no versículo de número 4, em Romanos. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, o texto diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O fim da lei, o ponto nevrálgico, final, aquilo que aponta a lei é Cristo. Cristo é a nossa justiça, Ele que pagou as nossas dívidas, Ele que saciou a nossa fome e a nossa sede. É por causa do nome dEle, é por causa das coisas dEle, que nós temos uma percepção diferente. E é por isso que o próprio Jesus diz: se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E o contexto do dikaiosine, usado por Jesus no capítulo 5, é exatamente a justiça nele, Cristo. Como Paulo diz em Romanos 10, 4. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Ele é o cumprimento da lei. É na cruz que nós vemos Deus satisfazer a sua justiça. A Bíblia diz que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus é um Deus justo. E Deus não vai fechar os seus olhos para o meu pecado e para o seu pecado. Deus é bonzinho e Ele vai fechar os olhos para nossas mazelas, para as nossas iniquidades. Não vai. Entenda isso. A mentira religiosa que está sendo propagada nos templos evangélicos, ditos evangélicos, hoje, é a mentira de que Deus, por ser bom, não vai levar em conta o seu mal. E isso é mentira. Porque a Bíblia diz que Deus levou em conta o seu mal. Jesus foi à cruz exatamente por conta da nossa situação. Jesus é tracidado na cruz, é traspassado na cruz. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus o agradou moê-lo. Deus o tornou o sacrifício no nosso lugar. Ele pagou as nossas dívidas. Ele se fez justiça por nós. A palavra de Jesus na cruz, a palavra final foi tetelestai. Está pago. Está consumado. Pago o quê? Se Deus que é pregado hoje é um Deus bonzinho, que resolveu fechar os seus olhos para as mazelas dos homens. Acorda, querido. Vai para o inferno quem pensa desse jeito, porque tem uma visão de um Deus caricaturado, não de um Deus verdadeiro. Deus levou seu filho na cruz para fazer a justiça e imputá-la pela fé a nós. Essa é a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Não é uma justiça antropocêntrica, é uma justiça cristocêntrica, é uma justiça que se depende de Cristo. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo enche todos os seus textos da expressão em Cristo. Se nós estamos em Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Essa é a justiça do cidadão do reino dos céus. Ora, quando nós olhamos para essa realidade, vem uma terceira aplicabilidade. A justiça do reino dos céus, ela é uma justiça que traz para a gente bênçãos sem medida. Capítulo 5 diz assim para a gente no verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome de dicaiocínio, de justiça, porque serão fartos. Depois diz o verso de número 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E a justiça aqui, no caso, é o nome de Jesus, como é explicado pelo próprio Jesus nos versos 11 e 12. Porque deles é o reino dos céus. O verso de número 20 diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E o capítulo de número 6, versículo 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, da justiça de Deus emana para a gente graça, misericórdia. Da justiça de Deus emana para a gente consolo e salvação. Da justiça de Deus emana para a gente herança diante da eternidade. Ora, o grande tema central do Sermão da Montanha mostra para a gente como é que os religiosos usavam as práticas religiosas para satisfazer a sua justiça. E aí você tem, por exemplo, as questões espirituais, a esmola, o jejum e a oração. Todas elas Jesus mostra como é que deveria ser a prática e revela como seria o comportamento dos religiosos. Vós, quando orareis, não oreis assim como os hipócritas, que adoram orar e ir para os lugares da rua para mostrarem a sua piedade. Vós, quando deres esmola, não sejais como os hipócritas, que dá esmola com uma mão, mas esconde a sua outra mão, para que ninguém saiba. E ele vai mostrando como é que até mesmo a prática religiosa
era distorcida para satisfazer uma justiça que não satisfaz a vontade de Deus. Ora, deixa eu finalizar a nossa reflexão. O que adianta a gente satisfazer um engano se na hora do vamos ver nós não estaremos sendo acolhidos por causa do nosso equívoco? Se a vossa justiça não exceder em multa dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Como é que você lida com a lei? Como é que você lida com as práticas religiosas? Você faz isso para se autossatisfazer, dizendo: sou uma boa pessoa, sou uma boa gente, sou diferente dos demais, estou pagando o meu pecado, cumprindo os meus atos religiosos? Ou você vê em todas estas realidades a manifestação da maldade humana, decaída da glória de Deus, o que só Deus em Cristo pode restaurar? Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de entendermos, ó Deus, o que de fato a Tua palavra temos a nos trazer. Nós te pedimos, ó Deus, nessa hora que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. E que na Tua lei possamos meditar de dia e de noite, entendê-la, buscá-la. Não, ó Deus, para que possamos nos perceber melhores do que ninguém, mas para percebermos como nós estamos tão aquém e necessitamos absolutamente, imensamente da Tua graça, porque sem Ti nós nada podemos fazer, sem que o Senhor atue em nós, tanto no querer quanto no efetuar, nós estaremos entregues à nossa própria maldade, muitas vezes disfarçada de piedade, muitas vezes disfarçada de espiritualidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos dá a percepção do tanto que necessitamos da justiça que o Senhor nos legou em Cristo para a nossa própria salvação. É a nossa súplica, é a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus. Amém.